Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Duas Rodas Mil Destinos. É o primeiro vídeo no qual eu vou falar. É o primeiro vídeo, se é que se pode chamar de motovlog. Se alguma coisa não correr bem, epá, não sejam muito duros. O meu maior crítico já sei quem é, o meu filho vai-me gozar à força toda. Mas pronto, vai ser um vídeo sem roteiro, sem guião. Só tenho os assuntos mais ou menos planeados e o que sair é o que vai sair. Então, o vídeo de hoje tem basicamente 3 tópicos, sendo o primeiro tópico a minha apresentação. Acho que faz sentido saberem quem eu sou. O segundo tópico, a minha história, um bocadinho da minha história no mundo das duas rodas. E o terceiro tópico é o canal Duas Rodas Mil Destinos, como é que surgiu, como é que nasceu. Portanto, o vídeo vai ser basicamente dentro disto. Começando pelo princípio, como diz o outro. Quem sou eu? Ora bem, o meu nome é Paulo Barbosa. Nasci em 1973. Tenho, portanto, 51 anos. Daqui a bocado 52. Ando de moto desde os meus 20, mas antes disso dei as minhas voltinhas de motorizada, umas emprestadas, uma delas não tão emprestada, mas eu ainda vou falar disso. Portanto, apresentações feitas. Paulo Barbosa, 51 anos. A minha história no mundo das duas rodas. A minha história no mundo das duas rodas começa basicamente desde que eu me lembro de ser alguém. Por algum motivo sempre tive uma paixão, um interesse grande pelas duas rodas e pelas motas. E na minha adolescência, mas miúdo, eu e os meus amigos, deixa-me só passar aqui. Na minha adolescência, eu e os meus amigos passávamos às vezes tardes em frente aos stands de motas, a ver as motas a chegar, a ver as motas a arrancar. Portanto, eram algumas das nossas tardes, era isto. Na escola havia sempre um colega que tinha uma Yamaha ADT ou uma Yamaha RZ, ou até uma Casal RZ, ou uma Piaggio, ou uma Suzuki TS. Basicamente qualquer coisa servia, a gente podia emprestado e se alguém nos emprestasse lá íamos nós dar uma voltinha. Lembro-me perfeitamente, não me lembro do nome do amigo, mas lembro-me perfeitamente de uma Yamaha TZR 50, na qual eu dei uma voltinha e, meu Deus, eu fiquei maravilhado. Isto, que espetáculo, isto é que anda. Tinha amigos também com NSRs e pronto, basicamente a gente pedia motas ou motorizadas emprestadas e eu com os meus 15, 16 anos tinha na garagem uma Famel XF17 do meu pai. E chegou uma altura, o meu pai e a minha mãe iam tomar um cafezinho depois de jantar, e o que é que eu fazia? Ia à garagem, pegava na motorizada, sem o meu pai saber, claro, e ia dar uma voltinha. Ia dar uma voltinha e muitas das vezes chegava a casa com ela pela mão. Aquela história tinha uma torneira
de abrir e de puxar a gasolina, que eu já tinha visto o meu pai a mexer naquilo. Então eu abria a gasolina, puxava a gasolina, só que deixava a torneira aberta. Ou seja, a XF andava até encharcar. Encharcava, não andava mais, lá vinha eu com aquilo pela mão. Ficava espantadíssimo quando o meu pai no dia seguinte de manhã, ou passado 2 ou 3 dias, não interessa, pegava na XF, e a XF pegava a primeira e lá ia ele. O tempo que demorou até eu descobrir que era o raio da torneira de puxar a gasolina. Um célebre dia, ou noite, eu e um amigo meu, eu levei o meu amigo, na altura até sem capacete, ia fazer uma determinada curva, pensava eu que já era o Michael Doohan, ou coisa do género, e fiz meia curva, a outra meia já não fiz, e batemos na traseira de um carro. Ninguém se aleijou, mas pronto, não correu muito bem. Entretanto, faço 18 anos, o meu pai paga-me, meu pai e a minha mãe, pagam-me a carta de carro e de moto. A carta de ciclomotor, o meu pai nunca me deixou tirar, embora eu a tivesse tirado na mesma, numa scooter de um amigo meu, na altura na Câmara de Espinho. Fomos à Câmara, fizemos lá a inscrição, fui dar uma volta ao quarteirão da Câmara de Espinho, ninguém me viu a dar a volta ao quarteirão da Câmara de Espinho, e quando cheguei lá dentro, pronto, tinha a carta de ciclomotor. Mas como estava a dizer, aos 18 anos, meu pai e a minha mãe ofereceram uma carta de carro e de moto. De carro comecei a andar imediatamente, de moto nem tanto, mas portanto eu tirei a carta, comecei a carta aos 18 anos, acabei aos 19, portanto comecei em 91 e acabei em 92, e em 1993 o meu pai compra-nos uma moto, uma Yamaha Virago 250, e eu digo compra-nos porque aquela moto foi do meu pai, claro, foi minha e foi do meu irmão, e andávamos os 3 naquilo, e aquela Virago ainda chegou a fazer, se não me engano, 98 mil quilómetros, sem dar qualquer problema, diga-se de passagem. Pronto, foi com a Virago que comecei a andar de moto mesmo, com amigos, a dar umas voltinhas, uns passeios ao fim de semana, nada de muitos quilómetros seguidos, nada de grandes viagens, mas foi aí que comecei a dar umas voltinhas. Em 1996, entretanto eu já tinha começado a trabalhar, e em 1996 eu compro a minha primeira moto paga com o meu dinheiro. Comprei uma Suzuki Intruder 600, a Suzuki VS 600. Posso dizer que ainda hoje, e já se passaram uns bons anos, ainda hoje aquela moto me deixa saudades. Talvez por ter sido a moto, a minha primeira moto, por ter sido a moto que eu comecei a fazer concentrações de motas, viagens com os amigos, férias com os amigos, acampar. Portanto, há muitas primeiras experiências que nos ficam na memória para o resto da vida. No meu caso, acho que é aquela Suzuki Intruder 600. Eu comprei em 96, em 2006 nasce o meu filho, e quando nasce o meu filho a moto começa a ficar mais tempo parada na garagem do que propriamente a andar. Embora eu tenha feito à volta de 58 mil quilómetros na Suzuki Intruder, mas desde que o meu filho nasceu a moto basicamente não andou. Então em 2007 eu decidi vendê-la, vendi a moto e fiquei sensivelmente 2 anos sem ter moto. Portanto, em 2007 então vendi a Intruder,
estive 2 anos sem andar de moto, e em 2009 veio a febre outra vez, nunca tinha passado, mas pronto, o miúdo já tinha 3 anitos, já era mais fácil, eu podia dar uma voltinha ou uma escapadela de sábado, coisa do género. Só que apeteceu mudar de género de moto, e após alguma pesquisa gostei da Yamaha FZ6 Phaser S2. Então comprei uma FZ6, uma Phaser nova, 0 km, e foi com essa moto que não fiz muitos quilómetros nela. Eu acho que a troquei com 24 mil, mas esses 24 mil quilómetros foram de algumas viagens mais longas. Aliás, a primeira vez que eu fiz os picos da Europa foi com essa Yamaha, com a Phaser. Portanto, comprei a Phaser em 2009, tive-a sensivelmente 3 anos e deu-me outra vez a vontade das choppers, das customs, do barulho. Então, troquei, e quando digo troquei é troca por troca. Troquei a Phaser de 2009 por uma Suzuki Intruder Volusia de 2001. Mas era uma chopper, fazia barulho e a moto estava porreira, a moto estava em muito boas condições. Portanto, troquei então, andei com a Volusia 800 há algum tempo, não sei se 1 ano ou 2, eu já não me recordo muito bem. Andei 1 ano ou 2 satisfeito, mas depois voltou-me a faltar um bocadinho mais alguma velocidade que a Phaser tinha, a Volusia não tinha, e senti falta de mais alguma velocidade. Então, após alguma pesquisa, custo justo, OLX, apareceu-me à venda uma BMW F800S e eu apaixonei-me por aquela moto, contra tudo e todos. Toda a gente me dizia: epá, tu és maluco, que a moto é tão feia, a moto é feia que dói. Mas pronto, uma cisma é pior que uma doença. Eu cismei com aquela BMW, então vendi a Volusia e comprei a BMW F800S. Pá, a motinha porreira, BMW. Posso dizer que BMW, travões, embreagem e suspensão é do melhor que eu já tive. No entanto, a moto desiludiu-me completamente. Em primeiro lugar, teve um recall, na altura reparado no Antero Motos. A moto teve um recall, eu acho que era um problema no veio de transmissão, mas a desilusão maior veio quando um dia chego à garagem e, olhando para o motor, a moto estava a babar óleo pelo motor. E epá, aquilo para mim foi uma desilusão muito grande. Não quis manter mais a moto. Mas posso dizer que muito facilmente vendi aquela BMW. No entanto, a necessidade ou a vontade de ter uma moto que andasse benzinho mantinha-se. Então vendi a BMW e comprei uma CBR 600 F Sport de 2001, se não me engano. Pá, motinha muito porreira, andava muito bem, estética bonita. Eu acho que aquela moto ainda hoje a estética se mantém mais ou menos atual, continua a ser uma moto mais ou menos bonita.
Ainda fiz uns quilómetros com ela, mas como eu grande parte do tempo e dos quilómetros é feito com pendura, com a minha mulher, a moto não era muito confortável para o pendura. Então decidimos trocar a CBR 600F Sport por uma CBR 600F. Essa é que durou muito pouco tempo. Para nosso espanto, a CBR 600F foi menos confortável para o pendura do que a 600F Sport. Portanto, a CBR 600F durou muito pouco tempo e voltei a trocar de moto. E então a vontade das choppers de fazer barulho ainda estava lá. Voltei a escolher uma chopper. Então comprei uma Intruder Volusia 800, desta vez de 2005, que nele fiz umas alterações, um banco mais baixo, um guiador mais alto, o escape livre sempre, claro, porque aquilo tem que fazer barulho. Só que a dar umas voltinhas, uma pessoa quando dá uma voltinha, uma viagem maior, com pendura, naquilo, com aqueles bancos rebaixados, além da chopper já não ser muito confortável, ao fim de 200 ou 300 km, a mulher já não aguentava as dores no rabo e nas costas. E eu também não, mas pronto, a gente não admite as dores. De qualquer forma, ainda fiz uns quilómetros com ela, ainda dei umas voltinhas, e corre o ano de 2021-22. Um amigo meu trocou de moto que nunca me tinha chamado a atenção, um género de moto pelo qual eu nunca fui apaixonado. Era aquelas motas que passavam na rua, eu nem sequer olhava para elas, não sei, são gostos. Pá, mas eu olhava para ele, o gajo fica bem em cima da moto. Qual era a moto? De 2021, uma Honda NC 750X. Aquilo foi-me ficando na cabeça, Entretanto, começo a ver alguns vídeos no YouTube. Até à altura não era grande utilizador de YouTube, mas comecei a ver alguns vídeos de motas e tal, e aparecem-me vídeos de viagens de moto, a solo, a casal, em grupo. Epá, e eu comecei mesmo a interessar-me pelas viagens em duas rodas, viagens de moto, mas para isso precisava de uma moto minimamente confortável. Então a moto do meu amigo, a NC, começou-me a interessar cada vez mais. Começo a ganhar interesse na moto, faço um test ride sozinho, depois faço um test ride com a mulher, os dois gostamos da moto e a coisa parece que ficou decidida ali. Então, a Volusia foi vendida e em 2022, fevereiro de 2022, compramos a Honda NC 750X, 0 km, e começamos a fazer umas viagens. Isto das viagens, como é que começou? O YouTube. Eu comecei a ver vídeos do YouTube, cada vez mais, e encontrei canais, e agora eu espero, posso não me lembrar de todos, espero me lembrar da grande maioria, mas comecei a ver e a seguir alguns canais de YouTube que me fizeram cada vez mais querer e apaixonar-me pelas viagens de moto. FFA, grande Fábio, acho que foi o meu maior influenciador no meio disto tudo, e houve uma altura que ele também tinha uma NC,
Mas o FFA foi o meu maior influenciador, foi o meu mentor nas viagens de moto. Mas além do FFA, Mr. Maia, Nux Nenuco, Josezito Motovlog, Solo Rider, Faria Dias, Ruben FZ, viagens de moto, passeios de moto, eu, tu, nós, faça você mesmo, Road to Spot. Tenho alguns amigos também com um canal de YouTube, My Dream, My Ride, Riding Sleipnir. Eu peço desculpa se me esquecer de algum, mas não é mesmo por mal. É como eu disse do início, isto é sem roteiro, é sem guião, é falar conforme me vai passando na cabeça. Então, todos estes canais e outros inspiraram-me a querer viajar, a querer conhecer locais, a querer conhecer paisagens e a viajar. Andar de moto eu sempre gostei desde que me lembro. Esta paixão pelas viagens e por viagens de fim de semana, viagens de alguns dias, veio nessa altura e veio com a ANC. E foi esta basicamente a minha história. O último tópico, o canal. Como é que surgiu este canal? Como é que nasceu o canal Duas Rodas Mil Destinos? Eu, desde que ando de moto, sempre gostei de tirar fotografias, fazer uns vídeos, ficar com recordações dos sítios por onde passei, as viagens que fiz, os convívios que tive. Só que acho que não sou o único. A gente tira fotografias, grava uns vídeos e aquilo fica guardado numa pen ou num disco externo, no meu caso, guardado numa gaveta, e muito raramente ou quase nunca mesmo a gente olha para aquilo. Portanto, por muito que a gente faça e viaje e passeie, não é de fácil acesso, e então fica tudo guardado numa gaveta sem a gente sequer olhar para aquilo durante muito tempo. Lá está, comecei a ver uns vídeos, comecei a seguir uns motovloggers e lembrei-me, pá, porque não? Eu já tinha um canal de YouTube, mas não ligava nenhuma àquilo. E então lembrei-me, porque não? Comprar uma câmarazita, começar a fazer uns vídeos, filmar as viagens, os locais e meter no YouTube. É uma forma mais rápida, mais fácil de recordar as nossas viagens e os nossos passeios. Então assim fiz. Comprei uma Osmo Action 3, pronto, e comecei a filmar uns passeios. A minha NC, portanto, comprei a 0 km em 2022, ela neste momento tem 40 mil, e posso dizer que já fiz umas viagenzinhas, já fiz uns passeios, mas posso dizer também que tenho muitos mais para fazer, muitos mais quilómetros para percorrer, muitas mais paisagens para ver. Isso sem dúvida nenhuma. Haja saúde e algum dinheiro, claro, para podermos desfrutar de muitos mais quilómetros. Portanto, o canal nasceu assim, com o intuito de ser uma forma mais fácil de recordar, de voltar a ver, de relembrar viagens, passeios, estradas, locais.
apenas como uma forma de recordar. Logicamente, a coisa que eu acho que não sou, ou sei que não sou, é hipócrita. Depois de ter um canal de YouTube, é que a gente vai ganhando uns subscritores, vai ganhando uns likes, vai ganhando umas visualizações. Era eu hipócrita se dissesse, não fico contente por a malta ver os vídeos e até pôr um like e saber que o vídeo foi visto por 100 ou por 200 pessoas, em alguns casos por 800 ou 900 pessoas, logicamente que fico contente. Não tenho nenhum objetivo de ganhar dinheiro com o YouTube, nunca foi esse o intuito e continua a não ser, e acho que nunca vai ser. Portanto, o objetivo do canal continua o mesmo. Logicamente, se eu puder inspirar alguém a viajar, de moto, ou de carro, ou de autocaravana, ou de bicicleta, ou como a pessoa gostar, se de alguma forma eu inspirar alguém a viajar, a ir conhecer algum sítio, a percorrer alguma estrada, claro que fico contente. Fico contente, de alguma forma inspirei, ou fui uma fonte de inspiração para alguém, se calhar para fazer algo que a pessoa gostava muito de fazer. Outro objetivo deste canal, e agora vai ser para o meu filho, mais uma vez me dar uma tanga quando vir, se vir. Outro objetivo deste canal, se nada mais for, quando eu morrer, o meu filho pode ir ao YouTube e pode ir lá recordar o pai. Olha o meu velhote, as viagens que ele fazia, olha para onde ele passou, olha como ele era. Portanto, olha, é mais um objetivo do canal. E é isto. Este canal é uma forma de divulgar estradas locais, paisagens, e é uma forma de eu poder recordar essas estradas locais, paisagens por onde passei. Estes 40 mil quilómetros, grande parte deles foi feito viagem em casal, eu e a minha mulher, e adoramos viajar assim, e há de ser assim que vamos continuar a fazer muitos mais quilómetros. Já fizemos Picos da Europa, já fizemos Nacional 2, já fizemos Nacional 103, já fizemos Nacional 222, portanto já fizemos vários passeios, viagens cá em Portugal. Também já fizemos alguns em Espanha, já disse Picos da Europa, já fizemos Sevilha, Ronda, Setenil de Las Bolegas, Juscar, Salamanca, portanto não me consigo recordar de tudo. Aproveitem que alguns vídeos estão aí no canal. Mas é isto, é recordar o que já fiz. Espero poder continuar a fazer muitos mais. Esses também provavelmente vou pôr no YouTube, para poder recordar mais alguns. E é isto. Nas motas como na vida, mais importante que o destino é a viagem. Fiquem bem.